Boa noite, pessoal! Estamos aqui na reta final da nossa semana de gestão e pessoas em tech da Alura. Começamos na segunda, tivemos a presença do Nubank falando sobre onboarding com o Eliel Júnior e a Ju Magri. Na terça, a gente teve a Amaro falando sobre cultura com a Suzana e com a Isa Gabriel. Ontem, quarta-feira, a gente teve a Revelo. Recebemos o Loki e o Alberto falando sobre recrutamento remoto. E hoje o nosso papo vai ser sobre treinamento e desenvolvimento em tecnologia. Para começar, como a gente sempre faz, vou pedir para vocês irem se apresentando, falando de onde vocês são, de onde vocês estão falando, em qual empresa vocês trabalham. Então, contamos com vocês aí nessa nossa construção do papo. Tá? Vou chamar as nossas convidadas de hoje. Hoje é um bate-papo só com mulheres, pessoal. Para começar, eu vou chamar a Carla Ribeiro, que é do Banco Votorantim, do Banco BV. Tudo bem, Ká? Tudo bom, e você? Boa noite, pessoal. Tô bem. A Ká é Learning Partner no Banco BV. Estamos aqui também com a Rita Ruas, que faz parte do nosso time de gestão de contas na Alura. Cadê você, Rita Ruas? Oi, pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Boa noite, galera que está acompanhando a gente de casa. Estou vendo várias figurinhas carimbadas, como o Jorge Alfradique. Bem-vindo novamente, Jorge. Tudo bem? Sim. E o Dri tá de telespectador aqui hoje também, hein? Mandou avisar. Tá no chat aqui assistindo. Gente, então, novamente, a gente conta com vocês, tá? Para construir essa conversa. Vão mandando para a gente todas as dúvidas, todas as perguntas, compartilhando as suas experiências, os seus desafios, tudo que vocês estão passando nesse momento, para a gente bater um papo bem legal hoje também. E começando, eu queria entender da Ká. Eu até comecei, né? Banco Votorantim, Banco BV, o banco passou por uma reformulação de marca, né? Se você puder explicar um pouquinho melhor para a gente como foi isso, todo seu. Vou falar. Boa. Acho que falar um pouquinho dessa reformulação do Banco BV tem muito a ver com o nosso papo de hoje, né? Que é falar de desenvolvimento em tech, porque eu acho que o Banco BV talvez não tenha um nome tão conhecido para o público assim, mas é um banco super relevante no mercado brasileiro. Então, a gente passou, acho que nos últimos anos, por uma transformação dentro de casa. Aqui o BV a gente gosta muito de dar o exemplo antes de falar para o público, né, colocar publicamente, de fato, as coisas que a gente está fazendo. E a gente vem numa transformação digital e cultural, e que isso foi refletido numa nova marca, né? Uma nova marca mais simples, de maior assimilação pelo público. Então, saímos de ser Banco Votorantim, agora a gente é Banco BV. Seguimos no Grupo Votorantim com muito orgulho, acho que a gente faz super parte daquele grupo, mas agora somos Banco BV. Boa, Ká. Muito legal. Tem muita gente, né, nesse chat. Fábio Trindade, de Barueri, Luiz, de São Paulo, o Jorge Alfradique, que a Ritinha já citou, o Jorge é figurinha carimbada aqui nas lives. Tairik, muito bom, gente. Muito obrigada por estarem assistindo. E Ká, conta um pouquinho pra gente, quais são essas transformações internas e como que o banco vem se preparando para toda essa modificação, toda essa migração para o digital que você comentou? Acho que essa é a conversa para pelo menos uma hora. Eu acho que assim como muitas empresas brasileiras, não só brasileiras, mas mundiais, o Banco BV tem passado por essa dita transformação digital, mas que, na verdade, engloba todo o complexo ecossistema de uma empresa, né? Então, a gente está falando de cultura, a gente está falando de pessoas, de estrutura organizacional, e a gente vem passando por essa transformação. Quando a gente pensa em tecnologia, né, que é aqui o que a gente está falando mais, pensa que antigamente a área de tecnologia era vista como uma área de suporte, né? Uma área de operações. Então, uma área que construía o produto, mas não estava necessariamente
imbricada nas decisões estratégicas do produto. Hoje isso mudou por completo. Hoje as áreas de tecnologia, se não estão ligadas aos objetivos de negócio, elas morrem. É assim que a gente vê. Então, essa transformação, pensando em tecnologia, colocou o nosso público de tecnologia interno no centro do negócio. E isso faz com que a gente tenha que, enfim, se reinventar e correr atrás do que o mercado está fazendo, e não só do que o mercado está fazendo, mas do que a gente quer propor de novo para o mercado. Então, pensando em tecnologia, esse é um pouquinho do desafio, que é muito pequeno, mas pensando em, sei lá, estrutura organizacional, por exemplo, todo mundo aqui acho que já sabe um pouquinho sobre o movimento ágil, né, pensando em agilidade. Hoje a gente tem um público muito extenso dentro do BV, trabalhando em squads, em tribos. E aí, quando a gente está falando de estrutura, a gente está falando também de cultura. Então, tem toda uma transformação acontecendo no banco, que eu acho que não é novidade no mercado, mas que a gente está muito acelerado. A gente está indo com muita força e muito investimento, trazendo muita gente legal de mercado e, de fato, investindo em quem está dentro de casa. Acho que esse é o ponto mais legal aqui do BV. Muito legal. E uma coisa, Carlinha, quando você fala sobre as pessoas que vocês têm dentro do banco, de quantas pessoas a gente está falando? A gente está falando do 5º maior banco privado do país, né? Exato. Eu imagino que vocês têm uma galera de peso aí dentro para cuidar. De quantas pessoas a gente está falando hoje? A gente tem uma galera de peso e a gente cuida bem. A gente tem mais ou menos 4.200 pessoas. E sim, o Banco BV é o 5º maior banco privado do Brasil. Acho que pouca gente sabe disso. E somos o 5º maior banco privado, mas somos o número 1 no Glassdoor como a melhor empresa para se trabalhar no ramo financeiro. Então, se a gente pensar em todos os grandes bancos do Brasil, de todas as fintechs, o Banco BV hoje é o número 1 para se trabalhar, e a gente tem muito orgulho disso. E aí é uma autoavaliação, né? Os nossos colaboradores nos deram esse prêmio. Então, aí estamos falando de 4.200 pessoas, mais ou menos. Nossa, é muita gente. E que legal que vocês conseguiram ter esse reconhecimento do público, do carinho que vocês cuidam. Aqui Sim. Eu acho que a Sá consegue até comentar. Eu ia colocar o da Gabriela na tela. Ela estava falando que ela lembra da época dela de Banco BV há 13 anos, fazendo empréstimos consignados. Então, tem muito tempo de Banco BV no mercado. Tem muito tempo, e o que eu acho mais legal é que a gente tem esse tipo de relato, né? O Banco BV, a gente se diz um banco que quer realizar sonhos com as pessoas, né? Então, a gente entra com esse crédito consignado para que a pessoa consiga comprar seu carro, comprar sua casa, fazer sua faculdade. Então, a gente entra na vida do brasileiro, né? Então, é muito legal que essa reformulação de marca agora é para dar visibilidade, né? Então, quem é que está ajudando o brasileiro a realizar esses sonhos? É o Banco BV. Então, muito legal esse depoimento da Samantha. Adorei. Muito legal. E uma coisa, Ká, pensando dessa forma como vocês estão se aproximando de tecnologia, eu vejo sempre vocês muito próximos do ambiente de inovação, de fintechs. Como que vocês se comprometem aí dentro para fomentar um ambiente de inovação, mesmo em uma empresa que tem uma bagagem mais tradicional, né? Vocês fazem parte de um grupo enorme. Como que vocês fazem essa conexão com a inovação aí dentro? Boa. Primeiro falando aqui das nossas conexões com fintechs, e não só com fintechs, mas com startups, a gente se propõe muito em ser o braço financeiro dessas empresas. Então, hoje, se a gente fala, por exemplo, do Banco Neon ou do Guia Bolso, que são grandes startups hoje que a gente é super reconhecido no Brasil, tanto o Nubank, que a gente tem parcerias muito fortes. Então, essas empresas que estão começando e se solidificando no mercado brasileiro, muitas delas têm o Banco BV por trás, e pouca gente sabe disso. Isso é uma ponta muito importante para a gente de inovação. A gente é um banco, a gente se diz muito um banco relacional. Então, um banco que quer criar parcerias fortes com o mercado e com seus clientes. E aí, isso para a gente é importante. A gente não quer necessariamente adquirir essas startups. A gente quer fazer parceria para que a gente tenha troca de expertise. E aí a gente já está entrando um pouco no mundo da educação, né? Então a gente quer aprender sobre esse mundo de inovação que o mercado propõe e ensinar com a nossa expertise, com a nossa experiência, tudo que a gente construiu até aqui. De forma um pouquinho mais prática, né? Que eu acho que ajuda a tangibilizar o que a gente faz. Hoje a gente tem dentro do BV o Lab, que é o nosso laboratório de inovação. Então, ali a gente tem muita gente de tecnologia, muita gente de novos negócios, que vai atrás e fomenta essas parcerias com as startups.
E aí, pensando um pouquinho no dia a dia, é uma galera que está testando tecnologia nova, que está entendendo o que o mercado faz. Então, é uma galera que está muito antenada no movimento do mercado. E isso é algo que muitas empresas fazem, né? Então, como a gente não consegue implementar um mindset de inovação na empresa inteira de uma vez só, isso não existe, a gente vai fomentando alguns polos até que isso vire um vírus que contamine todo mundo. E a gente está nesse movimento que é bem interessante. Cá, aproveitando que você entrou aí nesse ponto de como é difícil, né, mudar, não é só, transformação digital não é aquele assunto que você vira, aperta um botãozinho e pronto, a empresa está transformada, né? Então, como que funciona esse processo de transformação digital aliado à educação corporativa? O que você já teve aí de insights durante a sua jornada no Banco BV? Aqui é 100% uma troca e uma parceria muito forte entre as áreas de RH, né, de pessoas e cultura, e as áreas do negócio. Acho que é importante dizer que quando a gente pensa numa transformação digital, às vezes a gente tem muita resistência à mudança, o que é super natural. Quando você está numa empresa que está construiu o seu negócio de um jeito e você quer fazer uma virada, existe muita resistência interna, é normal. Isso não acontece no BV. O que acontece no BV é um público extremamente engajado, querendo fazer diferente. É fácil? Não é fácil, porque sua vontade não entrega sonhos, a gente sabe disso. Mas aí é que a gente entra. Então, aí tem um negócio que está muito alinhado com o que o mercado está fazendo, que tem objetivos muito claros de onde quer chegar, e tem um RH que também está numa transformação digital, né? O RH também tem que correr atrás dessas novas tendências, dessas novas formas de fazer gestão. Então, se a gente for pensar no que o RH coloca um pouco mais à mão, de novo eu volto para a questão da estrutura ágil, né? Porque quando a gente está falando aqui de agilidade, a gente fala de uma estrutura mais horizontal, de mais autonomia, de mais responsabilidade. Quando a gente está no outro modelo, né, do waterfall, a gente está falando de um modelo mais hierárquico. O que a gente tem feito nessa transformação é dar o conhecimento para as pessoas. Então, a gente desenvolve os nossos colaboradores nas habilidades novas, né, dessa transformação digital, para que eles tenham autonomia para tomar decisões. Então, assim, o RH tem um papel muito predominante nessa transformação. Isso é muito importante perceber. E não é isolado, né? É o RH junto com a liderança, junto com o negócio e junto com muita disposição de todos os colaboradores. Se eles não quiserem fazer acontecer, não vai acontecer. E dentro do BV está todo mundo muito engajado. Carla, ontem, na verdade, na live anterior, na live da Amaro, a gente falou muito sobre como engajar colaboradores, como que a gente faz com que a cultura esteja, que a pessoa viva a cultura esteja no sangue das pessoas. E como que vocês fazem aí dentro? Por exemplo, quando você fala que todo mundo está comprado dessa necessidade de fazer transformação digital, de testar novas ideias, como que vocês causam isso nas pessoas? Tem até um comentário do Jorge Afradique falando quais são essas qualidades que tornou o BV o número 1 no Glassdoor, pensando em instituições financeiras. Nós temos muitas qualidades, a gente tem muito trabalho aí pela frente, mas a gente tem umas qualidades muito importantes. Eu acho que a gente tem, primeiro, eu acho que um foco muito, muito claro, um objetivo muito claro de onde a gente quer chegar. A gente tem muito respeito pela nossa história, então muito respeito pelo grupo ao qual a gente pertence, pelo mercado onde a gente se criou, pelos clientes que nos colocaram onde a gente está agora, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, onde a gente quer expandir. E isso está claro para todo mundo. Acho que esse é o número 1. Segundo, e que eu acho que para mim, assim, enquanto pessoas e cultura é o mais importante, eu acho que é o que eu mais valorizo, o BV não acredita na troca de peças, sabe? Então, a gente quer ir para uma nova tecnologia, fazer um novo produto, então eu vou mandar essa equipe embora e vou contratar do mercado. A gente não acredita nisso. A gente é um banco que acredita em desenvolvimento, em educação. Então, as pessoas que antes, por exemplo, não eram PO, a gente não tinha função de PO até poucos anos atrás. Você quer virar um PO, você tem as habilidades, as soft skills para virar um PO, então eu vou te certificar para isso. Eu vou te dar desenvolvimento, eu vou te dar um guia para você virar um PO. Então, a gente acredita muito no fomento dos nossos talentos, né? A gente tem muita expertise dentro de casa e a gente corre atrás disso. E óbvio que isso traz muita segurança para o colaborador. Se você está numa empresa e vê que o movimento está acontecendo, que você ainda não está lá, você talvez se sinta um pouco inseguro sobre o seu trabalho, né? Se você vai conseguir desempenhar.
E a gente deixa muito claro, a gente não tem nenhuma intenção de fazer troca simples de peça. A gente quer manter as pessoas, os nossos talentos, as pessoas que construíram o banco. Então, acho que tem uma relação de confiança e parceria a todo momento no que a gente faz no BV. E aí, educação é peça-chave, né? Quando a gente mostra, você não está lá ainda, mas eu vou pegar na sua mão e vou te levar até o ponto onde eu quero chegar, aí é uma confiança indestrutível. Total. E até trazendo uma pergunta do Bruno aqui, que tem a ver com isso que a gente está falando, que é do engajamento dos colaboradores. Vocês, como um time que estão preocupados com, né, o desenvolvimento dessas pessoas, como vocês fazem para acompanhar isso? Vocês têm métricas? Quais são essas métricas? Boa pergunta. Aqui eu vou fazer uma diferenciação sobre o que é indicador e o que é métrica para a gente, tá? Eu acredito num RH que tenha indicadores claros. Então, aqui, quando a gente está falando de RH, provavelmente a pesquisa de clima vai te dar indicadores muito precisos, né? Vai te dizer mais ou menos onde os problemas estão, onde suas fortalezas estão, para que você tenha um caminho. Outros pontos, outros indicadores de RH, por exemplo, é turnover. Então, as pessoas estão saindo muito, as pessoas entram e saem rápido. Por que as pessoas não se mantêm? A gente não tem muito esse problema no BV. As pessoas geralmente vêm e ficam. Elas gostam aqui de ficar no BV. Isso é muito bom. Então, a gente tem esses indicadores. Pensando em desenvolvimento, a gente tem indicadores como NPS, para ver se as pessoas estão, de fato, gostando e recomendando as nossas ações de educação para os seus colegas. Então, a gente tem alguns indicadores. Métrica, para mim, enquanto RH, é ver resultado no negócio. Então, as pessoas que eu estou desenvolvendo para fazer novas coisas, né, para desempenhar outras novas funções, elas estão entregando o que o business precisa? No final do dia, quando eu me proponho um novo desafio que é ousado nesse movimento de transformação digital, os funcionários que eu tenho entregam? Se sim, essa é uma métrica de grande sucesso para mim. Porque aí eu sei que onde eu quero chegar, eu estou com as pessoas corretas. Então, os nossos indicadores de RH, acho que nos dão um norte, se a gente está indo para o lugar correto, se a gente está, de fato, indo para a direção que o banco precisa. E as métricas de negócio me dizem se... Aí elas consolidam, né? Elas certificam. Não, a gente está indo para o lado correto aqui. Sensacional, Carlinha. E tem até um comentário da Cristina Silva ressaltando a importância de você dar oportunidade para quem está dentro da empresa, de não fazer a simples troca da peça, né? Sim. E conta um pouco para a gente como que é fazer esse trabalho de moldar a peça, né? De você dar a oportunidade para a pessoa se redescobrir muitas vezes com outras habilidades, outras áreas. Como que vocês conseguem desenhar essas estratégias de treinamento e desenvolvimento aí dentro do BV? Eu gostaria de ter uma resposta super linear, de dizer que esse é o plano que a gente segue, começo, meio e fim, mas eu não tenho. Porque a loucura da transformação digital é que muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, às vezes, tenho, sei lá, uma equipe de 30 pessoas que eu preciso rampar para um modelo novo. E tudo bem. Acho que a gente aprendeu e vai continuar se especializando em viver no caos. Eu gosto, eu acho que funciona bem essa postura adaptativa aos problemas que acontecem. Mas, te dando um pouquinho de um panorama, a gente tem, obviamente, algum planejamento, né? A gente tem algum planejamento das equipes, pensando aqui na mudança de estrutura, né? Que quando a gente passa uma equipe do Waterfall para o Ágil, aí que a gente tem novos papéis, tem PO, tem Scrum Master, tem Tech Lead, que aí eu tenho muita gente para formar. Quando eu vou fazer essa mudança, eu tenho um planejamento de alguns meses antes. Então, eu consigo já ir pensando no negócio pessoas que, primeiro, já estão alinhadas às métricas daquele produto que ele vai cuidar, então que tem alguma familiaridade com o produto, com o público, com as métricas que ele vai cuidar. Acho que esse é um ponto número 1. O ponto número 2, e que para a gente de educação é super importante, muitas vezes, a pessoa ideal para sentar numa cadeira não é quem a gente pensa, não é a pessoa que está já perto da cadeira. É a pessoa que, de alguma forma, me demonstrou que tem as habilidades, os soft skills, para sentar nessa cadeira. A gente sabe muito bem hoje que para você desenvolver soft skills, você leva muito mais tempo do que uma habilidade técnica. Então, para mim, enquanto RH e enquanto liderança, é muito mais importante eu identificar, por exemplo, se a pessoa tem
um poder de negociação muito importante, vamos pensar aqui num PO, que é uma soft skill super importante. Se ela já tem essa soft skill moldada, lapidada, mas se ela não sabe muito bem como desenhar uma história ali no backlog, isso eu ensino. Isso ela vai ter mentoria, isso ela vai ver exemplo, isso ela vai para o mercado, vai ver num evento. Então, a gente tem muitas estratégias de educação, que educação é sempre muito complexo, né? Não é um curso. É muita coisa envolvida, mas a gente tem um planejamento, a gente vai mapeando essas pessoas, para na hora dela sentar na cadeira, os cursos estarem ali, as pessoas de referência estarem ali, ela ter para quem recorrer. Boa, Ká. E aí eu imagino que vocês tenham algumas trilhas de treinamento, né? Um planejamento desse aprendizado que vai combinar ali competências técnicas com soft skills. A Vanessa Murro mandou uma pergunta querendo saber como que são planejadas essas trilhas de treinamento. Se você puder falar um pouquinho para a gente. Eu posso, e eu acho que mais uma vez a resposta é: eu adoraria ter uma resposta, porque o Covid veio e derrubou tudo. A gente tinha, então, uma estrutura de treinamento presencial muito sólida. O BV é isso, nós somos um banco relacional, a gente gosta da presença do outro, a gente gosta de aprender com o outro, a gente gosta de se encontrar. Então, a gente tem salas de treinamento maravilhosas no BV, a gente tem um auditório incrível, todo montado para as experiências de educação, que hoje não existem mais. Então, a gente precisou adaptar tudo isso. Mas, Vanessa, acho que eu consigo te ajudar um pouquinho. O que a gente faz? A gente primeiro tem esses papéis definidos, então a gente sabe mais ou menos quais são os pontos de contato com a educação que a pessoa precisa ter para se desenvolver. Vou dar o exemplo do PO de novo, porque eu acho que é um exemplo bem ilustrativo. Uma pessoa que não era PO, e ela vai virar PO, ela precisa, em primeiro lugar, tirar a certificação. Porque ali, não que a certificação, o papel, a gente acredite que aquilo tem um grande valor, é porque ali ela vai ter uma imersão com uma consultoria de mercado, com pessoas que têm experiência, que vão tirar as dúvidas do dia a dia. Esse é o ponto número 1, e a gente consegue fazer um rastreamento desse começo de trilha para ela muito simplesmente. Então, isso é algo que a gente consegue acompanhar. Um segundo ponto nós temos os dojos. Aqui no pessoal de tecnologia, os dojos são super fortes. Então, uma vez por semana, às vezes duas, às vezes uma, varia um pouco, a gente tem os dojos que são super técnicos. Então, se a gente identifica, aí é uma parceria muito forte do RH, aqui educação e business partner com o negócio, que se a gente identifica que as pessoas estão tendo uma dificuldade técnica num ponto específico, aí a gente consegue cuidar disso ou num dojo, ou num artigo. A gente tem a nossa plataforma de educação online, então a gente consegue colocar artigos ali, consegue colocar alguns materiais, e a gente tem a Alura, então a gente Rita, preciso de uma trilha de Python para a minha turma, eles precisam para ontem. Aí Rita conversa com a nossa liderança, monta-se a trilha, a gente faz uma comunicação, coloca todo mundo para treinar. E aí, como eu falei, né? Isso é uma trilha que a gente consegue formar, então, montar formalmente, mas a métrica que vai me dizer se é bem sucedido ou não, aí é um negócio. Depois desse treinamento, o pessoal está performando melhor, as dúvidas diminuíram, eles conseguem ajudar os colegas, e aí é uma conversa que a gente tem com a liderança e métrica de negócio que a gente consegue extrair. Eu acho que a gente está muito alinhado nesse sentido, né, Sara, com até o propósito da Alura, de você ver na prática o resultado do treinamento da pessoa, daquele esforço de capacitação. Não é se a pessoa concluiu um curso ou se ela gastou 30 horas numa formação, mas, de fato, qual que é o impacto no trabalho dela? Qual que é o impacto no dia a dia daquela empresa, impacto no negócio, daquele investimento em educação, né? E um ponto que você... Pode falar, por favor. Não, eu só queria falar, assim, acho que provocando um pouco mais, né, nesse sentido do que é métrica e do que é indicador. Eu acho, quando você fala, por exemplo, de carga horária, a gente já sabe que é uma métrica que não me diz nada. A pessoa pode ficar ali pensando na morte da bezerra. Às vezes vai ter uma pessoa que vai precisar de 5 horas para entender o assunto, vai ter pessoa que vai precisar de meia hora. Então, eu acho que tem um passo adiante que a gente já está dando no BV, que vamos sair desses dados que não me ajudam a tomar decisão e vamos entender o que de fato agrega valor. E eu acho que a pandemia trouxe muito disso, né? Porque aí eu consigo ver, quando está tudo online,
as coisas estão um pouquinho mais claras, porque aí você vê no dia a dia se as pessoas estão engajadas, se elas estão bem, enfim. Só queria provocar, porque eu acho que tem algumas métricas de desenvolvimento que a gente usa às vezes, mas que não trazem nada, né? Boa, Ká. Gente, tinha uma pergunta da Valquíria aqui nesse tempinho. Eu acho legal a gente colocar, porque a Ká está falando muito, né, dessa transformação e do agile, e de como as coisas acontecem no meio do caos. E aí a Valquíria perguntou, como que é a preparação de uma pessoa, né? Ela já entra no meio do furacão, tem que aprender, estudar, tirar certificação, tudo ao mesmo tempo. Como que é isso, Ká? Conciliar o tempo de aprendizado de um colaborador com esse mundo dinâmico que a gente vive de transformação, né, corrente? Valquíria, tem de tudo um pouco. O que eu posso dizer é, algumas demandas, a gente consegue prever, a gente consegue se preparar com alguma antecedência, e aí a gente começa com conversas com a pessoa, para de fato, assim, às vezes a pessoa não quer virar PO, não quer fazer essa transformação de carreira, e tudo bem. Então, a gente tem conversas para entender se a pessoa quer sentar naquela nova cadeira, se ela se sente confortável em abraçar aquele desafio. E não é um problema se ela não quer. Às vezes a pessoa é muito boa no que ela faz, ela não quer essa mudança, e não é uma questão. Então, algumas pessoas têm essa conversa bem antes. Então, quando elas vão sentar na cadeira, elas já estão certificadas, elas já conhecem seus pares, elas já sabem alguma coisa sobre como a gente implementa a metodologia no BV. Então, ela já deu uma passeada. Algumas pessoas, um pouco mais aventureiras, né, que tem que ter um espírito um pouquinho mais resiliente, não passam por essa conversa tão antecipada. Então, tem produtos e tem demandas e tem desafios que a gente sabe, de uma hora para outra as coisas acontecem. Não preciso falar nada, né? Estamos no meio de uma pandemia, todo mundo quarentenado, as coisas acontecem muito rapidamente. Tivemos que fazer, por exemplo, essa mudança de estrutura ágil durante a pandemia. Então, transformar pessoas em POs, em Scrum Masters, nesse período. A gente estava programado para isso? Obviamente que não. Foi uma surpresa para todo mundo, mas aí vai muito da confiança que a gente construiu. Da pessoa saber que, chegando lá, que pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, talvez a gente não tenha avisado com tanta antecedência, ela vai ter alguém para dar a mão ali. Ela vai ter alguém que conduza até que ela chegue no seu nível de excelência, né? Até que a sua learning curve, que a gente chama na área de educação, chegue no seu pico e ela consiga atuar de forma autônoma. Mas aí é caso a caso, Valquíria. Muito legal. E uma dúvida que até o Leandro Miranda trouxe aqui para a gente vocês estão fazendo várias mudanças, as pessoas estão tendo que se adaptar ao trabalho remoto, vocês estão tendo que trazer mais metodologias, implementar novos sistemas, novas ferramentas. Como que vocês conseguem analisar, pegar esses dados da pesquisa de clima que está sendo rodada remotamente e tomar uma atitude? Como vocês conseguem resolver os pontos negativos que estão chegando por meio dessa coleta de dados? Tá bom. Leandro, eu acho que um ponto que é bom esclarecer a gente ainda não fez a pesquisa de clima desse ano. Então, a gente vai ter esses reflexos com esses dados consolidados lá por agosto, setembro, que é quando a gente roda a nossa pesquisa de clima. Então, eu acho que daqui a um tempo eu tenho essa resposta mais objetiva para te dar. Mas, no entanto, o que a gente tem percebido no começo da pandemia, então ali as 2, 3 primeiras semanas, mais ou menos, quando a gente achou que era rapidinho, daqui 3 semanas a gente volta, tinha muita instabilidade e tinha muita ansiedade e insegurança. E isso é normal, não é uma questão do BV, não é uma questão do Brasil, é uma questão mundial, né? É algo que extrapola o nosso poder. Aí o que fizemos foi, a gente entrou com ações muito presentes e muito fortes de autodesenvolvimento. Então, a gente tem 2 vezes por semana no BV, meditação, a gente teve uma palestra com a Monja Cohen, a gente tem uma psicóloga que está lidando apenas com os pais. Então, como que os pais estão lidando com as crianças na quarentena, como que as pessoas que têm idosos em casa estão lidando com esses idosos na quarentena. Então, a gente tem um apoio psicológico e emocional muito estruturado no BV. Isso aconteceu em poucas semanas. Foi uma equipe que trabalhou brilhantemente, o pessoal de benefícios que cuidou para que a gente estivesse bem em casa.
Eu acho que um segundo ponto muito importante foi a comunicação foi clara desde o começo. E não foi uma comunicação de intermediários. Foi o presidente que, ali, de 15 em 15 dias no máximo, fazia uma live com todo mundo, explicava os pontos do negócio. O negócio caiu, o negócio subiu. Estamos nesse patamar e estamos juntos nessa. Nós, por exemplo, aderimos à medida provisória. Isso tudo foi esclarecido de uma forma maravilhosa. Então, comunicação direta, sem intermediários, foi um ponto super importante. Um terceiro, e acho que eu vou finalizar nesse, porque tem muito mais, mas acho que um terceiro que é super importante é rotina de equipe. Ou seja, antes a gente fazia uma reunião de equipe uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, mas estava todo mundo super corrido, não conseguia parar no escritório. No BV a gente faz home office desde sempre, então nem sempre estava todo mundo no escritório. Enfim, a gente sabe que a rotina nos consome e às vezes passa por cima do que a gente planeja. Agora a gente faz quase todo dia a nossa daily. Então, o movimento que a gente achou que deixaria o time afastado, na verdade, aproximou. Então, hoje eu tenho muito mais visibilidade do que o meu time está fazendo, do que todo mundo que trabalha comigo está fazendo, se eu posso ajudar, se tem alguma interferência no que eu faço, porque a gente está conversando todos os dias. Então, isso eu não estou dizendo, óbvio, que a gente ainda não sente o impacto, porque isso não passou. Né? Então, a gente ainda está entendendo o que vai ser se retomar para o escritório, se volta, se não volta, é uma conversa longa, mas a gente conseguiu minimizar com atendimento psicológico, comunicação direta e uma nova rotina no dia a dia, esses efeitos negativos da pandemia. Eu acho que essa é uma percepção que, na hora da pesquisa de clima, quando a gente rodar, isso vai ficar bastante perceptível. Muito legal, Ká, você entrar nisso. Até vai ao encontro de uma dúvida que o Bruno Gualda mandou. Ele falou um pouco, né, de como que esses indicadores e métricas são apresentados pelos colaboradores, e se são apresentados. E aí, justamente, um pouquinho do que você falou, como que é feita essa comunicação, então, o quão vocês se preocupam em minimizar esses impactos negativos. Eu acho que você já falou algumas coisas em torno disso, mas se você quiser aprofundar em algo que você achou interessante também, e de como vocês estão mostrando indicadores e métricas para os colaboradores nesse momento sensível, também é bacana. Tá, eu tenho, assim, quase certeza absoluta que a equipe que mais trabalha no BV hoje é a comunicação interna. Então, esses indicadores, eles vão para todo mundo. Pensando aqui no que a gente está falando, né, sobre os colaboradores. Os indicativos do negócio, os indicadores do negócio que são mais amplos, vão para todo mundo também. A gente faz um reporte trimestral, tanto que a gente publica isso no LinkedIn. Então, é algo que a gente gosta de ter clareza com o mercado também. A gente tem uma exclusiva antes com o presidente, que ele mostra os detalhes, então ele entra e fala um pouco das equipes. Esses dados são sempre compartilhados, mas com o mercado também. A gente quer ser sempre muito correto e muito transparente. Então, sim, os indicadores de negócio mais amplos são compartilhados. As decisões, por exemplo, de grandes movimentações, pensando em recolocação de cargo mesmo, né, diretoria, se você tem novos chefes, isso é comunicado para a empresa inteira. Então, para que você tenha uma noção, uma ideia clara de como está o nosso organograma, então, quem está tomando as decisões, quem está cuidando da gente no dia a dia. Então, esses indicadores são passados adiante, sim. Pensando nos que são negativos, eu acho que a nossa resposta é sempre trabalhando. Quando a gente entende que tem um indicador que não está onde a gente gostaria, primeiro que assim, quando a gente está falando de pesquisa de clima, a gente tem sempre que se concentrar nas nossas fortalezas, no que eu sou muito bom e eu não posso deixar essa bola cair. O que mantém a minha equipe engajada no dia a dia. A gente tem um ativo muito fenomenal, né? O que eu estou falando aqui do engajamento dos nossos colaboradores para essa mudança é incrível. Então, o que mantém essa galera assim? Isso a gente mantém. O que não é muito bom, aí é trabalho, é muito trabalho. E aí eu vou dar o exemplo da nossa área, né? Educação. Há 2 anos atrás, a gente tinha um indicativo de percepção de desenvolvimento. Então, quanto vocês acham que a gente está desenvolvendo vocês para esse novo momento, né? A gente tinha um indicativo que não era o que a gente queria, trabalhamos, e aí não é só trabalhar com mais desenvolvimento, é trabalhar com a percepção do desenvolvimento, como eu comunico, como eu coloco isso na grade das pessoas, e aí a gente subiu de um ano para o outro 18 pontos, o que é drástico, assim, é muita coisa. Então,
a gente tem conversas muito difíceis quando a gente tem esses indicadores que são negativos, e aí pode ser ou no one-on-one, né? Se eu preciso dar um feedback para um colaborador que está mexendo no indicativo que não é bom, aí é pessoalmente. A gente sabe que feedbacks difíceis não são em público, mas quando a gente tem indicadores da empresa que não são bons, a gente não vai passar a mão na cabeça. A gente mostra para todo mundo e trabalha para resolver. Eu acho que é muito importante esse exercício de transparência, né, Carla? Muito. Tanto nesse momento em que a gente está distante pessoalmente, acho que é ainda mais crucial. E no meio dessas adaptações que vocês estão falando, você comentou um ponto sobre os dojos. E o Victor Soares, ele fez um comentário exatamente falando, nossa, que legal que vocês estão usando esse tipo de processo nos gaps de aprendizado. Eu queria que você contasse para a gente, não só sobre o dojo, mas o que é o dojo em si, mas quais são os outros processos ou técnicas de aprendizado que vocês estão experimentando agora durante esse período remoto, e até o que deu errado. O que dá certo a gente adora, mas é sempre bom saber o que a gente às vezes testa e não sai tão bem quanto a gente está imaginando. Tá bom. Falar um pouquinho dos dojos que o Victor perguntou. Assim, os dojos eu acho que é uma grande surpresa. Não surpresa, mas é um case muito bom pra gente. Porque começou com uma coisa pequena, né? Então, com uma auto-organização do pessoal de tecnologia. Os dojos nada mais são do que troca de conhecimento, palestras técnicas, né? Que o pessoal de tecnologia faz. Isso é bastante tradicional no mercado. Não sei se dá para dizer tradicional quando é uma coisa tão tecnológica, enfim. Mas, enfim, a gente tem os dojos 2 vezes por semana. A gente traz muita gente de fora, para falar, muito expert de fora. Então é isso, a gente mapeia, vê o que a gente precisa melhorar, ou às vezes o que está sendo muito falado no mercado, o que o pessoal quer assistir, coloca os dojos, e os dojos cresceram loucamente. Eu já participei de dojo, muitos, sentada no chão, porque não tinha espaço na sala, e sala grande, que aí você chega 2 minutos atrasada, não tem espaço. Então a gente fica sentadinha ali no chão, com o nosso caderninho, porque o computador já não cabe, e assiste o dojo. E às vezes dojo de 2, 3 horas, porque coisas muito técnicas a gente faz laboratório, então o pessoal fica testando. Acho que o dojo é um grande case pra gente, e que a gente está num momento de profissionalizá-lo. Então, como que agora eu consigo rastrear quem está indo assistir, quais são os temas, qual é a percepção deles, como eu consigo compartilhar esse conhecimento com o mercado, é algo que a gente está começando a conversar muito intensamente, tem muito conhecimento bom retido ali, como que eu coloco isso para o mercado, para todo mundo assistir? Uma segunda estratégia que funciona muito no BV, e isso é muito bonito de ver, é de multiplicador interno. Todo mundo quer ser multiplicador interno no BV. Porque primeiro que a gente tem um cuidado muito grande de dar uma formação para essas pessoas. Então, as pessoas passam por uma formação com uma consultoria para falar metodologia de ensino, oratória, como se colocar na frente dos outros, né? Como ensinar. Ensinar não é fácil. Então, a gente dá esse suporte e também porque a pessoa ganha uma visibilidade e um pouco se torna autoridade do assunto. Isso é muito legal, né? A minha visão de educação é 100% em base colaborativa. Eu acho que ninguém vai para frente se você não olha para o lado e vê o que o colega está fazendo, pergunta quais são as dificuldades e compartilha o dia a dia. Então, o multiplicador interno é super forte. Agora, na pandemia, a gente aprendeu algumas coisas que tem dado muito certo. Acho que uma estratégia que a gente fez, que está dando super certo, é o Remote Day, que a gente está chamando. O que aconteceu? A gente tinha um dia inteiro de agilidade com experts do mercado que iam acontecer presencialmente. Mas aí o corona aconteceu, pensamos o que faremos agora? Vamos colocar no digital. Fizemos, e isso ganhou uma força, que a gente foi crescendo. Agora a gente já está, acho que na 8ª edição, teve uma edição que tinha 800 pessoas ao mesmo tempo, falando de um tema super técnico. Então, o nosso time de tecnologia, além de tudo, é engajado. Eles param, e assim, sexta-feira, 9 da manhã que a gente faz o Remote Day. Não é qualquer horário. Aquela galera acorda. Hoje, eu dei um treinamento às 8 da manhã. Porque as pessoas escolheram. Caramba, que legal. Assim, é outro nível de engajamento esse banco. Mas o Remote Day, eu acho que é algo que a gente tem compartilhado muito e tem que compartilhar muito com o mercado, porque tem dado muito certo. Então, 1 hora de treinamento muito específico, muito especializado,
que vai uma galera e o pessoal sai com tanto insight, o retorno é tão bom, o nosso NPS para isso está quase em 90. E assim, o pessoal fica ali, então várias palestras. Sexta-feira, 9 da manhã, tem pelo menos 3 palestras. E o pessoal fica assistindo. Falando um pouquinho, acho que não do que não deu certo, mas algo que foi perdendo força. Agora não lembro se foi o Vitor, não lembro quem perguntou um pouco sobre como a gente deu apoio nesse momento de estabilidade, né? Eu falei muito sobre essas ações de apoio psicológico. A gente fez muitas e deu muito sucesso no começo. O que aconteceu foi que agora as pessoas estão muito mais seguras. Então, elas sentem menos necessidade de irem a esse tipo de desenvolvimento. Então, elas estão dando muito mais foco e muito mais força nas atividades que a desenvolvem tecnicamente. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento profissional, assim, de tecnicidade do dia a dia, o público é muito mais alto. Então, a gente vem acompanhando esses dados de engajamento e os feedbacks que eles dão qualitativos sobre essas ações, e aí a gente vai ponderando, né? Aqui a gente coloca um pouco mais de técnico e vai tirando um pouco mais dessas ações de mental health, né? De apoio psicológico, porque as pessoas estão mais seguras, estão se sentindo um pouco mais adaptadas a esse novo formato. Então isso, assim, não foi que deu errado, mas está perdendo força, e para a gente é um bom sinal. Sempre mapeando, né, Carla? Acho que essa abertura que vocês têm para entender e ir medindo com os colaboradores o que está funcionando, o que poderia ser melhor, eu acho que isso ajuda muito a vocês terem essa percepção acho que agora a gente pode focar mais nesse lado, a gente vai focar mais em algo técnico. Tem uma pergunta do Johnny Oliveira, falando exatamente sobre essa questão de oferecer ferramentas online, principalmente de treinamentos. E eu queria entender com você, tanto essa pergunta dele, mas até uma curiosidade minha, como que tem sido ajustar essa chavinha, né? Porque nós, como brasileiros, nós estamos muito acostumados ao ensino presencial, ao ensino que é guiado por um professor ou por uma instituição que te diz exatamente por onde ir. Como que é virar a chavinha para online? Como que é você, como banco, como empresa, fomentar esse protagonismo do colaborador e da colaboradora para o seu desenvolvimento? E quais as ferramentas que você utiliza, como que o Johnny está colocando? Muitas perguntas. Vou falar um pouquinho de ferramenta primeiro. A gente tem um LMS, então a gente tem um parceiro onde a gente coloca todos os nossos conteúdos lá dentro, e aí, assim, é de conteúdo de treinamento mandatório, que a gente tem muito, a gente é um banco, né, então super regulado, até vídeos do YouTube. Então a gente tem podcast, tem todos esses materiais que a gente produz. Johnny, a gente não tem uma equipe de designers institucionais. A equipe aqui que cuida de educação online somos basicamente eu e Letícia, que é uma pessoa maravilhosa, que tem cuidado muito dessa parte comigo, e usou todo o resto da equipe de educação, cada um cuida da sua caixa, né? Então, cada um cuida de uma diretoria e vem com esses conteúdos especializados. Então, a gente tem, acho que, número 1, a gente tem essa plataforma onde a gente concentra tudo, e todo mundo sabe disso, que, aliás, é o Educa, que é uma marca. As pessoas não falam educação corporativa, elas falam Educa. Isso é muito conhecido no BV. Fora isso, como a gente parou completamente com os treinamentos presenciais e não tem nenhuma previsão de volta, a gente fortaleceu muito as nossas parcerias externas. Então, a gente tem a Lura, que eu passo o dia inteiro vendo mensagem, Carla, me coloca na Lura, Carla, me dá uma licença da Lura. É o dia inteiro, porque todo mundo quer fazer. E muitos outros. Podemos só esclarecer que a gente não te forçou a falar isso, né? Você tá falando... Não, gente, a gente não pagou ela por isso. Não pagamos nada por isso, tá? Não, olha, eu deveria receber alguma coisa, porque eu passo o dia inteiro trabalhando para vocês. Eu e Letícia, a gente só recebe mensagem de me coloca na Lura, por favor. Porque as pessoas sabem que as ferramentas existem. Então, a gente tem muitos parceiros, não é só a Lura. A gente tem um parceiro super focado em negócio e mercado financeiro. A gente tem os nossos parceiros que são os parceiros de tecnologia mesmo. Então, que ali, o pessoal que desenvolve a tecnologia, eles dão muito treinamento, foi tudo para online. Então, o que a gente está fazendo, e eu acho que esse é um momento difícil para todos os RHs, é como a gente concentra todas essas ferramentas em uma só. Para que eu tenha indicador, para que eu tenha um dashboard de dados que estejam unificados. Isso é super difícil. E aí, o que fizemos, né? Acho que todas as empresas têm o seu Google Meet, o seu Microsoft Teams, o seu Zoom. Todos os treinamentos estão aí e está dando tudo certo.
Eu acho que pensando em engajamento, Rita, o que a gente penou um pouco mais e está refinando a cada momento é como a gente cria essa rotina para a pessoa entender que agora eu estou aqui numa call com o meu líder e aí depois eu vou fazer uma reunião com o fornecedor e depois eu vou entrar no treinamento. Porque quando você está no prédio, você vê a movimentação, né? Tem alguma coisa te dizendo ali que aquilo vai acontecer. Além de estar na sua agenda, o seu colega do lado que vai para o dojo, ele fala, pô, você não vai para o dojo? Né? Tem uma dinâmica social que antes acontecia que te engajava, hoje não existe. Então a gente tem que reforçar com, assim, muita força, de fato, a comunicação do treinamento. Então hoje, por exemplo, para os Remote Days, isso é um exemplo muito básico. A gente faz uma comunicação uma semana antes. Durante a semana, a gente posta nas nossas redes sociais que a gente tem internas do banco. A gente, todo o público que é prioritário. Então, por exemplo, se eu vou fazer um Remote Day de Cloud, todo mundo que trabalha com Cloud eu coloco na agenda da pessoa. Meia hora antes de começar as palestras, eu mando e-mail para o banco inteiro e aí as pessoas vão. E aí eu tenho 700 pessoas assistindo. Algumas eu mando WhatsApp de todo mundo. Então, assim, tem muitas estratégias de comunicação que a gente tem usado. Além disso, eu acho que agora o papel da liderança se reforçou de um jeito gritante, né? Porque se a liderança não fala, olha, esse horário na sua agenda de desenvolvimento é para levar a sério, a pessoa se perde. E isso é super compreensível, porque a gente está em casa. Então, é isso, eu emendo uma call na outra, e aí o meu filho caiu e eu preciso, né, levantá-lo, e eu preciso atender o entregador que chegou, enfim, tem um ecossistema que eu tenho que dar conta que antes eu não tinha. Então, a gente está trabalhando muito em comunicação e nesse apoio da liderança. Eu achei sensacional. Muito bom. E uma coisa também, até tiveram algumas perguntas que já rolaram, a gente perdeu, mas como vocês fazem para engajar a liderança, né? Que é o que você está falando agora. De nada adianta todo esse esforço se o líder também não pegar ali no pé do time e falar, gente, isso aqui é para focar, é para fazer, é para o desenvolvimento de vocês, né? Como vocês fazem para atuar nessa ponta também, não só com o colaborador, mas com a liderança? E mais, né, gente? Desculpa, Cá, mas só um ponto. Principalmente agora que vocês estão nesse contexto de, às vezes, jornada reduzida e mais pessoas tendo que assumir mais demandas. Como que funciona esse, não convencimento, mas como que você traz o líder para o lado para ele priorizar o desenvolvimento dos colaboradores e colaboradoras em um contexto que está assim, efervescente de demanda? Eu tenho uma dica para todo mundo que trabalha com educação e trabalha com RH e, né, os business partners, tenham as métricas do negócio na ponta da língua. É isso. Desenvolvimento não é tempo que a gente gasta com nada, né? Não é firula. É um objetivo, é uma estratégia que a gente traça para atingir um objetivo. Então, se eu falo para uma pessoa de cloud, de novo, né? Que acho que é um tema que eu usei, que até o final do ano, se a pessoa não se desenvolver, ela não vai entregar a sua solução em cloud, ela não vai. E aí você tem que contratar outra pessoa, e aí você... Aí, minha querida, quando você tem os dados de negócio na mão, o engajamento fica um pouquinho mais fácil. Acho que um segundo ponto nesse momento de tanta instabilidade, é muito necessário a gente deixar claro que a gente está pensando no colaborador. Não é apenas fazer as coisas e achar que as pessoas vão ver, que elas vão sentir no dia a dia. Não, a gente precisa ser explícito quanto a isso. Olha, esse treinamento foi pensado para você, para o seu desenvolvimento. Esse tempo aqui é para você tirar, para você estudar, para você fazer esse treinamento. Então, a gente tem que ser muito explícito do que a gente espera das pessoas nesse momento e do que a gente está fazendo por elas. Aí vira uma troca interessante. Porque aí são os nossos dados de RH. Se eu mostro para esse líder, caso ele não engaje e caso ele não mostre esse cuidado num momento como esse, o engajamento do time dele vai cair e que isso se transforma em métricas ruins para o negócio, essas coisas acontecem muito facilmente. E aí, no final do dia, quando tudo deu errado, quando a gente tem colaboradores desestimulados e líderes que não entregaram seus objetivos, aí não tem o que fazer, né? Aí é correr atrás do prejuízo. Eu prefiro ter um modelo um pouco mais preditivo de RH, então que a gente consiga entender quais são as estratégias antes para que as coisas não deem errado. Então, acho que essas são algumas das ferramentas, tá? Algumas das estratégias. Pensando em MP, jornada reduzida,
o que a gente tem feito, na verdade, a gente está correndo muito atrás disso, é dar ferramentas como a Alura e como as outras que eu falei, que são um self-service de educação. Então, aqui está a ferramenta que é o ideal para você se desenvolver nesse tema. Faça no seu tempo livre, faça no tempo que você encontrar. Não aguarde que a gente monte uma agenda no seu dia para suprir essa demanda, porque talvez eu não tenha agenda para juntar todo mundo. Então, essa também foi uma das estratégias. Nenhum treinamento que tinha turma fechada foi feito em apenas uma turma. Todas, pelo menos 2 turmas. Porque se a pessoa está de folga em uma, está na MP em uma, ela faz na outra. Isso é um trabalho operacional gigantesco. Porque eu tenho que bater a agenda de todo mundo. Mas agora é o esforço necessário. Demais, Ká. O Sandro Silva, ele mandou uma pergunta também, se vocês têm algum manual do Banco BV de como o líder deve atuar com os liderados, porque é exatamente isso que você está falando, né? Vocês tentam ter essa comunicação mais clara possível, mas, e aí, tem um guide para isso? Acho que um manual não contempla. O que a gente tem é uma formação extensa, parruda, sobre como é ser um líder dentro do BV. Então, a gente tem esses treinamentos que também eram presenciais e que hoje não são mais, como a consultoria externa. Liderança é super importante que seja uma consultoria externa para que não tenha vieses ali envolvidos. Então, para que venha também com muita informação de mercado sobre como a liderança está lidando em outros contextos. Então, a gente tem essa trilha de treinamento para liderança que dura, se eu não me engano, 2 anos. Então, é extenso, porque ali a gente fala de todos os nossos pilares de liderança. O que é ser um líder no BV, o que a gente espera de você. Fora isso, é muito importante que eles estejam completamente atrelados à nossa cultura. A gente fez uma mudança de cultura há pouco tempo, que é, como eu disse, né, não foi uma mudança brusca, foi só uma adaptação para uma transformação que já tinha acontecido. Mas isso está escrito, a gente sabe hoje quais são os nossos princípios e qual é o nosso valor. Então, qual é o nosso propósito enquanto banco? Enquanto Banco BV, eu sei que o meu propósito é transformar a vida do brasileiro e dos nossos clientes e parceiros numa vida financeira tranquila. Tranquila é muito importante no BV. É sério, é por isso que a gente dá tanta ênfase à saúde emocional. A gente quer que as pessoas estejam tranquilas e seguras ali. E isso é uma diretriz para a liderança. Quando eu estou falando que um dos meus princípios é ser parceiro, e isso é muito forte no BV, como eu já falei aqui lá no começo, ele tem que ser parceiro do colaborador dele também. Ele tem que pegar na mão, ele tem que ajudar a chegar onde a pessoa quer chegar, onde o negócio tem que chegar. Então, eu acho que a gente tem esse treinamento formal, estruturado, que é super importante, mas a gente tem uma cultura que é muito forte, a gente tem exemplos no dia a dia que são muito fortes. Acho que eu tenho um exemplo que eu acho muito legal e que eu acho que é um momento importante de colocar isso para vocês, que é a gente está, como todas as empresas, pensando numa retomada, né, para o presencial, e foi definido que quem vai voltar primeiro, antes de todo mundo, são os nossos diretores. Então, é a nossa alta liderança. Porque eles têm que testar os nossos protocolos de segurança. Eles têm que entender se a equipe deles vão se sentir seguras. Eles decidem isso. Então, eles têm que se colocar à prova primeiro. E a gente basicamente lida com um exemplo. Se a gente não fizer dentro de casa, ninguém vai seguir. Isso é muito simples. Isso é educação de criança, né? O exemplo ensina melhor do que tudo. E a gente leva isso muito a sério dentro do BV com a nossa liderança. Olha, pessoal, não sei vocês, mas pelo menos eu e a Ana Kelvin aqui que comentou com a gente aprendeu muito hoje. A Carlinha explicou bastante sobre essa cultura do BV, sobre como que você ajuda, qual que é o papel da empresa de fato, trazer o colaborador do ponto A para o ponto B, qual que é a importância disso para o negócio. E com certeza, Carlinha, acho que aprendi muito como que a gente consegue pensar em desenvolvimento de pessoas de uma forma estratégica, que é você levar um negócio para frente. Como que você mostra Exato. Esse valor para a liderança. Tá? Exato. Tem muitas perguntas, pessoal. A gente não vai conseguir responder todas hoje, mas procurem a Carlinha no LinkedIn. Venham para o LinkedIn. Sigam o BV lá também. A Carlinha, ela é super aberta ao que vocês tiverem de pergunta, quiserem falar, putz, tenho aqui tô pensando em montar uma trilha, tô pensando em fazer uma estratégia com a minha equipe, troca uma ideia com ela é super aberta nesse aspecto. E se vocês também quiserem, uma coisa que eu vou fazer, e a Samantha provavelmente também vai fazer amanhã, é compartilhar o que a gente aprendeu dessas conversas. Porque uma vez que a gente
consegue escrever, a gente consolida e a gente tem aquilo para a gente mais claro. Então, Carlinha, super obrigada por ter participado. E uma coisa, se alguém tiver com muita vontade de trabalhar no BV, como que ela faz? Venha para o nosso LinkedIn, por favor, vejam as nossas vagas, entre no nosso site, as nossas vagas estão todas lá. As vagas que não estão abertas, o nosso banco de talentos também está lá. Então, deixe o seu currículo e venha se formar com a gente. Acho que é isso, a gente quer que as pessoas venham se desenvolver com a gente. Perfeito, maravilhoso, gente. Que live, quantos aprendizados. Queria agradecer imensamente, Carla, pela sua participação, por tudo que você trouxe. Eu tenho certeza que foi muito rico, né? Não só para quem está aí nesses desafios da estruturação do aprendizado, né, da educação corporativa, mas também para quem está procurando uma oportunidade, né, e poder ver como vocês organizam tudo com tanto carinho e preocupação no Banco BV. Sim. Foi muito bacana. Ritinha, muito obrigada também por tocar essa live aqui com a gente. Foi demais, pessoal. Aproveitando, vou colocar aqui na tela, a produção vai colocar aqui na tela o link da Alura Empresas, não é mesmo? Para a gente fazer aqui, ó, o link aqui embaixo. Então, precisa de ajuda na capacitação das suas equipes, precisa de algum auxílio aí na educação corporativa, procura a gente no alura.com.br/empresas, que a gente está lá para te ajudar. Meninas, muito obrigada. Pessoal que assistiu aqui com a gente, muito obrigada. Foi demais. Eu agradeço muito o convite. É um prazer imenso colocar para o mundo o que o BV está fazendo, o que a gente está se propondo a melhorar, né, nesse momento. Então, é isso, pessoal. Me adicionem no LinkedIn, tendo qualquer dúvida. Eu adoro responder sobre esse assunto, eu sou apaixonada. Então, querendo, vamos conversar. Combinado. Perfeito. E amanhã tem mais, hein, gente? Amanhã a gente está aqui com uma Magalu, falando de Employer Branding, grande finalização. Esperamos vocês todos aqui. Muito obrigada, pessoal. Beijão. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.